Agora sobre TT, onde é que vai jogar o atacante revelado no Grêmio, com passagens por Leicester, também esteve no Lyon, atualmente no Galatasaray. Nessa sexta-feira, contei para vocês que no Corinthians a chance é zero, mas há a informação de que um clube brasileiro negocia com esse atleta. Muita gente especulando que poderia ser o Flamengo, que buscou o Luiz Henrique e não houve acordo. Até agora, ninguém do Flamengo entrou em contato com o representante do atleta, muito menos com o Galatasaray. O time que hoje tem intenção de contratar o TT no Brasil é o Bahia. Por meio do Grupo City houve um contato com o Pablo Bueno. Só para lembrar, alguns dias atrás o mesmo Grupo City conversou com o Pablo Bueno pelo Ferreira. O Ferreira fez força para jogar no São Paulo e o acordo foi fechado. Sobre o TT, ele tem contrato com o Galatasaray. Para tirá-lo de lá vai haver necessidade de uma compensação financeira para o clube e o pior, há a necessidade de cobrir o salário do atleta de 4,5 milhões de euros livres de impostos por temporada. Isso equivale a dizer que o TT ganha na casa dos 2 milhões de reais por mês, sem nenhuma tributação. Para contratá-lo, o time brasileiro precisaria desembolsar algo na casa de 2,5 milhões, 2 milhões e 600 mil mensais. Nem o Everton Ribeiro, contratado a peso de ouro junto ao Flamengo, ou depois de sair do Flamengo, ganha tanto. O salário do Everton com impostos custa na casa dos 2 milhões de reais. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que reabriu negociações com o Juan Esforza. Volante argentino, 21 anos de idade, pertence ao Newell's Old Boys. Vocês vão lembrar que alguns dias atrás o Newell's chegou a aceitar a proposta do Vasco de 5 milhões de dólares. Na última hora o Vasco recuou. Houve uma dividida entre 777, Ramon Dias e Alexandre Matos. O Ramon e o Matos entendendo que o Esforza não seria o cara para resolver os problemas no meio campo. A ideia era investir no Cuéllar. No final das contas, a 777 bateu o pé e disse que não contrataria o Cuéllar. A coisa com esforço esfriou, mas depois da venda do Marlon Gomes, a 777 aprovou que parte desse dinheiro do Marlon Gomes seja utilizado na aquisição do esforço. Só para lembrar, o Marlon Gomes foi vendido por 12 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. A pedida do Newell's segue sendo na casa dos 5 milhões de dólares. Esforço que defende a seleção argentina no pré-olímpico, já tem 138 partidas na primeira divisão do futebol argentino e deve ser contratado nos próximos dias. Para completar sobre o Vasco, Cruz Maltino avançou, encaminhou, acertou nas últimas horas 3 contratações: o lateral esquerdo Vitor Luiz, ex-Curitiba, o goleiro Kehler, com passagens por Internacional, Chapecoense, entre outros, e o volante chileno Pablo Galdames, que estava no Genoa da Itália. Só para arrematar sobre o Vasco, 120 milhões de reais entraram nos cofres do clube, ou entrarão nos próximos meses, com as vendas de Marlon Gomes e Gabriel Peck. Bora mudar de assunto e conversar com vocês sobre Igor Jesus, atacante revelado no Curitiba, que interessa sim ao Botafogo. Durante o programa do Nicola dessa sexta-feira, vários de vocês me perguntaram se tinha alguma negociação. Mandei mensagem para o Mazuco, que é o homem forte do futebol do Botafogo, e não obtive resposta. Mas conversei com o Jefferson Batista, empresário do atleta. Ele confirmou que o Botafogo está sim interessado, que existem negociações e que as chances de negociação são boas. Dá uma olhada na frase do empresário, abre aspas, tem chance de dar certo. E, se realmente ele voltar, o Igor retornará muito bem valorizado, fecha aspas. Para quem não se lembra, atacante de lado de campo, pode jogar pela ponta direita, pela ponta esquerda, surge muito bem no Curitiba e é vendido em 2020 para o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Faz uma primeira temporada perfeita, 40 jogos, 21 gols, 11 assistências, depois tem algumas contusões, não consegue repetir esse nível de atuação, mas em fim de contrato tem só mais 5 meses de vínculo com o Shabab Al-Ahly. É um nome que interessa e tem negociações com o Botafogo. Qualquer novidade conto para vocês. Só mais uma sobre o Botafogo. Tratativas com o Zenit para a contratação do Wendel não avançaram por agora. O técnico do Zenit não topa em momento algum abrir mão dele no meio da temporada. O Botafogo vai deixar para tentar contratar o Wendel, ex-Fluminense, que já foi alvo do Flamengo na metade do ano. Quero mudar de assunto e falar agora sobre o Corinthians com 2 informações importantes. A primeira delas sobre Pedro Raul. Ainda não há nada oficial, embora as tratativas para a compra do atacante junto ao Toluca do México tenham garantido pequenos avanços nas últimas horas. A ideia do Corinthians é desembolsar algo na casa dos 25 milhões de reais para comprá-lo. A negociação pode ser concretizada durante o fim de semana. Perguntei se já estava fechado por uma pessoa do Corinthians na manhã desse sábado e a resposta foi ainda não. O ainda não indica que é questão de tempo para que esse acordo possa ser sacramentado. Quero trazer uma informação exclusiva sobre o futuro do zagueiro Caetano, 24 anos de idade, jogador revelado no Corinthians, contrato só até 31 de dezembro. Já existiram 2 reuniões entre o Corinthians e os representantes do atleta na tentativa de extensão do contrato. Caetano, que atuou como titular nos 2 jogos do Timão no Campeonato Paulista, deve formar dupla de zaga com o Félix Sanches.
Importante contar que essas duas reuniões para renovação não garantiram acerto e já tem clubes brasileiros e também do exterior de olho no Caetano, jogador que pode assinar a partir de julho um pré-contrato para deixar o Corinthians de graça, 24 anos de idade, muita técnica, um bom cabeceio, enfim, jogador de graça e bastante interessante. O primeiro clube a demonstrar interesse no Caetano foi no ano passado o Cruzeiro, que chegou a oferecer 50% a mais do salário do que ele ganha no Corinthians. O Caetano preferiu continuar no timão. Os clubes que recentemente sondaram Marcelo Robalinho, que é o responsável pela carreira do Caetano, foram o São Paulo, o Fluminense e o Brighton da Inglaterra. Nenhum dos três fez proposta e nenhum dos três tem a intenção de contar com o Caetano agora. Os três preferem aguardar até metade do ano. Se não houver renovação entre o Caetano e o Corinthians, eles apresentarão oferta para que o Caetano possa assinar um pré-contrato para se mudar de graça a partir de 1º de janeiro de 2025. Só para lembrar, a prioridade do Caetano é continuar no Corinthians. Jogador identificado com o clube, revelado na base, mas ele quer uma valorização por entender que já roeu bastante osso, emprestado ao CRB, ao São Caetano, ao Goiás, entre outros. Enfim, chegou a chance dele de ser titular e ele quer ser valorizado como tal. Você, o que pensa sobre o Caetano? Gostaria de vê-lo no seu time do coração? Use espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo. Informação importante, outra notícia exclusiva. O Tricolor conseguiu um desconto de mais ou menos 10 milhões de reais na multa que teria de pagar a Sportsbet.io. Quero contar bastidores de como é que eu descobri essa história. Também nessa sexta-feira, durante o programa do Nicola, vocês me perguntaram, tem alguma chance de um negócio com a Superbet romper? Eu perguntei por quê. Ah, Nicola, porque está surgindo notícia de que o São Paulo vai jogar a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras no próximo final de semana com o patrocínio da Sportsbet.io. Confesso que achei estranho, afinal de contas a Superbet já foi até apresentada. Fui checar essa informação com uma pessoa do São Paulo e a pessoa contou que houve uma série de negociações, 2 meses de conversas entre São Paulo e Sportsbet em relação à rescisão do contrato. O vínculo se encerraria em dezembro desse ano e o São Paulo seria obrigado a pagar 30 milhões de reais para a rescisão do contrato, valor extremamente alto. Isso equivale a mais da metade do que o São Paulo vai ganhar com a Superbet, 52 milhões de reais por temporada. Durante esses 2 meses de negociação, São Paulo sugeriu uma série de fórmulas para tentar minimizar ou diminuir o valor dessa multa. Entre as possibilidades, surgiu a hipótese de a Sportsbet estar na camisa do São Paulo na final da Supercopa do Brasil. A Superbet concordou e é assim que vai funcionar. São Paulo também fez algumas outras concessões e no final das contas a multa que o São Paulo vai ter de pagar a Sportsbet será de 20 milhões de reais, uma economia de 10 milhões de reais em relação aos 30 milhões previstos no contrato. O São Paulo também conseguiu condições melhores para o pagamento dessa multa. A multa vai ser paga de forma parcelada para onerar menos o fluxo de caixa. O Tricolor vai ter bem menos dificuldades em fazer a quitação desses 20 milhões de reais do que inicialmente quando o pagamento estava previsto à vista. Informação super importante do Tricolor que recebe às 18 horas desse sábado a Portuguesa no Morumbi, semana pesada. Com Portuguesa no sábado, Corinthians no meio de semana e a decisão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras no outro fim de semana, jogo no Mineirão. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Palmeiras e contar para vocês que o Verdão está no mercado de forma urgente em busca de um atacante de lado de campo e a busca pode ser inclusive por jogadores caros. Para explicar o contexto, o Palmeiras até buscava um atacante de lado, mas sem tanta prioridade. Com a contusão do Bruno Rodrigues, que vai ficar de fora por 4 a 5 meses, ele teve uma lesão no joelho, o Palmeiras decidiu estabelecer como prioridade máxima a contratação de um atacante de lado, preferencialmente atacante canhoto, para atuar pelo lado esquerdo, mas não é um fator decisivo. O que o Palmeiras busca hoje é um jogador de velocidade, que possa atuar pelos 2 lados do campo. As negociações são caras, o Palmeiras sabe disso, até por isso a Leila já autorizou o departamento de futebol a fazer concessões e buscar alguém que seja mais caro. Que nomes podem estar na pauta do Palmeiras? Essa é a grande questão. Uma dessa, até o TT que eu contei no início do vídeo, pode surgir como uma alternativa, jogador extremamente interessante. Luiz Henrique, que negocia com o Atlético Mineiro, aquele que pertencia ao Botafogo. O outro, Luiz Henrique, que pertencia ao Fluminense. Esse tem negociações mais avançadas para se tornar reforço do Lyon na metade do ano, chegando ao Botafogo já no mês de janeiro. Por empréstimo, ele ficaria 6 meses por aqui, depois iria para o Lyon em definitivo, um negócio de 16 milhões de euros mais 4 milhões de euros em bônus. Não acho que o Palmeiras vai ter capacidade para fazer um investimento desse tamanho. Michael, atacante que já pertenceu ao Flamengo, hoje atua no Al Hilal, jogador de velocidade que atende às necessidades do Palmeiras. Enfim, Verdão está no mercado, até porque sabe
que o Arthur e o Kevin foram negociados e o Endrick fica só até metade do ano. Então, setor ofensivo bastante desfalcado. O Palmeiras vai ter dificuldade até na montagem do time titular para o confronto contra o São Paulo na Supercopa. E aí, só mais uma informação importante do Palmeiras: Verdão reconhece que a condição do seu gramado pode ter sido determinante para a contusão do Bruno Rodrigues. Do gramado. Consultei uma pessoa do Palmeiras, a pessoa disse que não houve a troca, até porque essa necessidade não era importante. O que precisaria acontecer era uma grande manutenção do gramado. E aí que vem o ponto: o Verdão acusa a W Torre de não estar fazendo as manutenções no campo. Uma série de melhorias, entre elas a limpeza, troca de pequenos componentes, enfim. E nada disso tem sido feito de acordo com o Palmeiras, porque a W Torre quer economizar. E diante desse cenário, o Bruno Rodrigues se contundiu e pode ficar até 5 meses de fora. Quero saber a sua opinião, use o espaço para comentários para opinar. Não esqueça também de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais à noite. Abraço!